Olá, gente, tudo certo? Tudo bem? Aí sim, hein? Pessoal, é o seguinte, na nossa live ficou definido lá para nós terminarmos na próxima live o nosso censo, certo? Então, pulando ali, mais adiante, nós temos a página 40, que continua falando sobre população, não vai atrapalhar aquela parte que ficou para nós vermos na live, fala sobre população. E a população, o estudo da população, eu já disse, é muito importante para o governo, para ele saber planejar melhor a forma de governar. Se tem em tal lugar tem mais adultos, mais idosos, mais jovens, ele vai destinar as verbas adequadas. Ó, se tem mais jovens, vamos criar áreas de lazer, mais escolas. Se tem mais adultos, vamos gerar mais emprego. Se tem mais idosos, vamos investir em hospitais, em situações que melhorem a qualidade de vida dessa população idosa, certo? E no caso do nosso país, o Brasil aí, é um país populoso, como eu estou dizendo aí. Então, quando eu falo, o Brasil é um país de grande população absoluta, ou seja, a população total, população absoluta. Populoso, quer dizer que ele é um país que tem muita gente, uma quantidade de pessoas muito grande, certo? Então, quando eu falo população absoluta, é o total. Populoso é esse total quando é bastante. Fala um país populoso, é um país pouco populoso. Então, ele não tem uma população muito grande. No caso do Brasil é um país populoso, por quê? Porque a população é grande. Aí nós temos ali o censo de 1872 primeiro e depois até o de 2010, certo? E diz o seguinte, qual a população absoluta do Brasil no censo de 1900? Então em 1900 nós tínhamos aqui, analisando o gráfico, 17,4 milhões de pessoas. Então era bem pouquinha a população brasileira em 1900. Olha lá, 100 anos depois, gente, 10 vezes mais, 100 anos depois, mais do que isso. Aí, ó, qual a população absoluta do Brasil no censo de 2000? 2.169. Então vai dar mais que 10 vezes, em 100 anos aumentou 10 vezes a população nossa. Olha o tanto que a população cresceu. Cresceu por quê? Já estavam vindo aí pessoas, imigrantes, a população começou a crescer mais e mais, se multiplicar, melhorou as condições de vida. Então a mortalidade diminuiu, as pessoas vivem mais hoje, elas têm uma qualidade de vida melhor, elas têm expectativa de vida para viver mais, e com isso a população foi aumentando, certo? Aí número 3, houve um crescimento significativo da população brasileira durante o século XX? Sim, com certeza, não é isso? O que levou isso? Quais foram os motivos? Então lá, queda das taxas de natalidade, de mortalidade que eu falei para vocês, manutenção das taxas de natalidade motivados pelo avanço da medicina e difusão do serviço de saneamento básico pelas campanhas de vacinação. Então o que acontece? Muitas crianças nasciam, só que muitas crianças morriam também. Por quê? Porque não tinha um pré-natal, não tinha um atendimento, a criança nascia ali, passava o dia, ficava doentinha, não tinha recurso, infelizmente morria, certo? As pessoas pegavam a doença, facilmente morriam, não tinha o que? Atendimento hospitalar, não tinha tantos remédios aí, a medicina não tinha avançado tanto. Com esses avanços, as melhorias na medicina, as pessoas do saneamento básico, rede de esgoto, água potável, limpa, que antes o pessoal tomava água ali suja, melhorou. E as campanhas de vacinação, muitas crianças morriam por quê? Porque não vacinavam, morria, certo? Então tudo isso levou o quê? A essa população aumentar. Diminuiu, aliás, essa mortalidade e as pessoas começaram a viver por mais tempo e foi nascendo mais e mais e mais, e assim a população aumentou, certo, pessoal? Então foi isso que aconteceu. Olha outro gráfico aqui do crescimento da população até 2020. Então, nossa população cresceu muito, cresceu 10 vezes mais em 100 anos. Como eu disse a vocês, aconteceu por quê? Por causa de tudo isso. Melhoria nas condições de saúde, melhoria de saneamento básico, de esgoto, água. Tudo melhorou aí, então as pessoas têm mais uma qualidade de vida melhor e a taxa de mortalidade vai ser menor. Aí tem duas continhas aí, que são muito importantes quando se fala de população, que é a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascimentos, crianças que nascem, vezes 1000. Dividido pela população absoluta vai dar um número. Então, nasceu tantos. A taxa de natalidade do Brasil é tantos, vírgula tantos. Então, através disso, vou ver se está nascendo muito ou nascendo poucas pessoas. Mortalidade é a mesma coisa. Se está morrendo muito ou morrendo poucas pessoas. Para a população crescer, como que tem que ser isso daí? A taxa de natalidade, ela tem que ser maior que a taxa de mortalidade. Se nasce mais pessoas do que morrem, automaticamente a população cresce.
crescimento vegetativo positivo. Agora, se é o contrário, a população começa a diminuir, certo? Tem cidades aí no Brasil que a população diminuiu, mas por quê? Não porque morreu mais gente do que nasceu, porque muitas pessoas foram indo embora, saindo por falta de emprego, falta de oportunidade, as pessoas saíram, certo? E aí a população da cidade diminuiu. Olha lá que eu falei do crescimento natural vegetativo, ó. Quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, não é chamado de crescimento natural ou crescimento vegetativo, certo, pessoal? Então isso é o que? O que mostra que a população cresceu ou diminuiu. Aí tem algumas questões, diz o seguinte, ó, o que acontece quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade? Então, quando a taxa de natalidade é maior que a de mortalidade, a população aumenta, crescimento positivo, simples. Quando a taxa de mortalidade é maior que a natalidade, o crescimento da população é negativo, então a população diminui. Então é bem fácil a gente entender isso. Taxa de natalidade, nascimentos. Taxa de mortalidade, número de mortes. A população aumenta quando nasce mais do que morre. Diminui quando é o contrário. Beleza? Então é bem simples aí. Então olha lá, ó, o que eu falei antes, que a taxa de mortalidade começou a declinar de 1939 a 1945 para baixo. Por quê? Porque melhorou as condições de saúde, as vacinas, os remédios, começou a ter saneamento básico, água tratada, rede de esgoto, surgiu os antibióticos, as vacinas, e isso ajudou o quê? As pessoas não ficarem doentes. E quando elas ficavam doentes, elas tinham o quê? Recurso para se curar dessas doenças, entendeu? Ah, eu vou ficar doente e agora? O que eu faço? Eu vou lá no médico, o médico receita, eu vou lá, tomo os remédios certinho e vou melhorar. Então, antigamente, qualquer doença simples, às vezes uma gripe, a pessoa, um resfriado, a pessoa às vezes morria. Por quê? Porque não tinha um remédio, nada, a pessoa acabava à mercê da sorte aí e morria. Então, hoje, com o avanço da medicina aí, não hoje, mas lá, vou colocar depois, de 1939 em diante, as taxas de mortalidade diminuíram muito, certo? E aí a população, ó, deu aquele salto, cresceu muito, certo? Aumentou bastante. Aqui a taxa de natalidade do Brasil, ó, deu uma diminuída boa também, de mortalidade também, certo? Nesses últimos anos, por que diminuiu a taxa de natalidade? Já pegando gancho, a população aumentou por quê? Porque parou de morrer, mas continuou nascendo pessoas, só que não na mesma quantidade que nascia lá 50, 60 anos atrás. A minha avó, uma teve 14, outra teve 9 filhos, olha o tanto. Hoje você não vê aí famílias, até no censo que nós fizemos, famílias com mais de 3 filhos, é difícil, né, uma família ter 3 filhos, porque o número médio de filhos por casais é 1, 2 filhos aí que esse casal tem. Por quê? Porque hoje a população vive nas cidades, é mais difícil, tudo é mais complicado para você criar ali 3, 4 filhos. Quando lá na década de 50, 60 para trás, as pessoas tinham 10, 15 filhos, era bom. Por quê? Porque morava na roça mesmo, ia ajudar lá, quanto mais filhos na roça, mais pessoas para ajudar, certo? Era diferente. Hoje, imagina ter 10 filhos morando na cidade, que jeito, o molecada sai correndo para lá, corre para cá, um foge daqui, foge dali, você não consegue controlar, certo, gente? Então, é isso, a população, ela aumentou, certo? Por quê? Porque diminuiu a taxa de mortalidade, melhorou muito as condições de vida da população, então essa população aumentou. Só que a taxa de natalidade nos últimos anos também diminuiu, então a população não cresceu no mesmo ritmo lá de 50 anos atrás, está crescendo menos. Cresce ainda, nasce mais pessoas que morrem? Sim. Mas ainda, dessa forma, nasce bem menos do que nascia. Então a população está crescendo, mas num ritmo menos acelerado que 50, 60 anos atrás, que as pessoas tinham 10, 15 filhos, como eu disse a vocês. Hoje eu acredito que vocês, quando lá tiverem idade, quiser casar, forem casar, vão querer ter 1, 2 filhos, né? Ou muitos não vão nem querer ter filhos, certo? Então vai mudando essa dinâmica, esse jeito da população. A população então vai lá de 50 anos atrás, hoje já tem outra visão. Não vou ter tudo de filho, vou ter só um, beleza. Certo, pessoal? Então é isso a nossa aula, era só para a gente falar um pouquinho sobre essa população que aumentou, sobre essas taxa de natalidade, taxa de mortalidade, como que funciona, beleza? Um forte abraço, fiquem na paz, até mais.